Medidas provisórias mandadas pelo Executivo ao Congresso devem voltar a ser analisadas pelas comissões mistas de senadores e deputados federais. As comissões especiais foram suspensas lá em 2020 por causa da pandemia. Desde então, as medidas provisórias vinham sendo analisadas e votadas diretamente nos plenários das duas casas. O retorno dessas comissões especiais foi definido em novo ato conjunto das mesas das duas casas legislativas, confirmado na última terça-feira por membros da comissão diretora do Senado. Agora falta a ratificação da Câmara. O retorno desse modelo foi tema de discussão entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Os dois falaram sobre o tema por telefone, em tom ríspido, segundo informaram a CNN interlocutores de ambos. Durante a sessão do plenário da Câmara ontem, Lira respondeu a um questionamento do deputado federal Mendonça Filho, afirmando que não há nenhum ato da mesa do Senado e que a mesa diretora da Câmara e a mesa diretora do Senado vão se reunir e decidirão em conjunto se e quando haverá a mudança do patrocínio da forma da votação das medidas provisórias. Vamos ouvir o professor Vila a respeito deste assunto. Professor Vila, queria voltar lá à reportagem do Pedro Carlos, só fique à vontade para falar aquilo que achar mais importante aqui, mas há necessidade de tantas comissões na Câmara dos Deputados ou é mais espaço para cumprir uma promessa de campanha feita pelo presidente Arthur Lira? Olha, pode ser tudo isso, Colombo, e nada disso. É o Brasil. De um lado, tem parlamentares que acabam não estando presentes em comissões, não foram indicados por partidos, por brigas internas de partidos que muitas vezes tem um dono e coloca nas comissões, indica às comissões somente os seus aliados no interior do partido. E aí o parlamentar fica sem comissão e tem dificuldade, são 513, não podemos esquecer, deputados federais, de aparecer na mídia, aparecer junto aos seus eleitores, de participar do grande debate político nacional. E sempre com muito esforço, alguns conseguem fazer isso. Então, se essas comissões novas criadas, elas tiverem eficiência no trabalho legislativo, que nem sempre isso ocorre, né? Tem muitas comissões que se reúnem muito pouco e a produção concreta dessas comissões é muito ruim. Um exemplo é o da Defesa Nacional. Toda essa discussão militar que a gente faz passa pela Comissão de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que não leva a sério essa discussão, que é central. Então, vamos ver agora na prática concreta a criação dessas comissões, qual o seu significado. Por outro lado, as divergências entre o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco devem marcar esses 2 anos, 2023 e 2024. Né? Os dois não poderão ser candidatos à reeleição, tanto da Câmara como no Senado, e lembrar que, de acordo com a Constituição, quem preside o Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal. Então, numa estrutura hierárquica de comando, quem está lá em cima é o senador Rodrigo Pacheco, que é uma questão polêmica, por fim, só concluindo sobre medida provisória, que era para dar maior eficiência ao Executivo, substituindo os antigos decretos-leis do regime militar. Essa questão até hoje não foi resolvida, porque as medidas provisórias foram votadas na Constituinte antes de nós votarmos o sistema de governo, serve a presidencialismo ou parlamentarismo. Imaginava-se que ia vencer o parlamentarismo dentro da Constituinte e acabou ocorrendo o contrário, vencendo o presidencialismo. Então, há problemas no interior da Constituição entre partes que são parlamentaristas e outras partes da Constituição que reza pelo regime presidencialista. Isso deve-se a como se desenvolveu a Constituinte em 1987, 1988.